QGIS, reprojetando camadas raster. Como foi dito neste vídeo aqui, quando representamos uma superfície tridimensional no plano, que é uma superfície bidimensional, ocorrem algumas distorções, que podem ser ou de área, ou de forma e ou de distâncias. No caso de precisarmos trabalhar com medição de área, é necessário que o nosso raster esteja em uma projeção equivalente, ou isométrica. Se não estiver, precisa ser reprojetado. Neste vídeo, então, veremos como reprojetar raster para uma projeção equivalente. Um raster é uma matriz com valores numéricos ordenados em colunas e linhas. Esses valores podem ser lidos pelo SIG que os estiver usando como níveis de cinza, ou em rasters multibanda, ou seja, com mais de uma banda, como uma imagem colorida. Os dados de um raster podem ter distribuição contínua ou distribuição discreta. Rasters de distribuição contínua são geralmente matrizes não processadas, apresentando um número muito grande de valores únicos, como, por exemplo, uma matriz de pontos cotados, dados altimétricos, ou uma imagem de satélite, uma matriz numérica, que pode ser em uma única banda apresentada em tons de cinza, ou com mais de uma banda representada de forma colorida. Rasters de distribuição discreta são geralmente matrizes já processadas, apresentando um número restrito de valores, como, por exemplo, um raster com classes altimétricas agrupadas em faixas, ipsometria, ou um raster com classes de uso da Terra, gerada a partir de uma imagem de satélite. Ao reprojetar um raster para trabalhar com medição de área, troca-se a unidade do sistema de referência de coordenadas, que é SRC, de graus para metros. Dependendo do tipo de distribuição dos dados, vai mudar o método de reamostragem que utilizaremos na reprojeção do raster. Veremos a seguir. Vamos começar então reprojetando um raster com distribuição contínua. Carreguei aqui uma cena SRTM. Vamos olhar as propriedades da camada. Clicamos aqui duas vezes. Nós temos então aqui a informação geral sobre a camada. Então, primeira informação, aqui o SRC é PSG 4326 WGS 84 geográfico, unidade em graus. Vamos agora olhar aqui o histograma, calcular histograma, e podemos perceber aqui pelo histograma que ele tem uma quantidade grande de dados e bem variável aqui, começando aqui em 245 e terminando em 628. Os valores aparecem aqui, certo? Valor mínimo e valor máximo. Então ele tem uma grande quantidade de valores únicos entre 245 e 628. Depois veremos a diferença do histograma para uma camada com distribuição discreta. Confirmado que é distribuição contínua, podemos reprojetá-lo. Vamos aqui em raster, projeções, reprojetar coordenadas. Primeiro de tudo, selecionar a camada que vamos reprojetar, se tiver mais de uma. Podemos então primeiro selecionar aqui o SRC de origem, original do raster. Essa escolha é opcional. Se a gente não marcar, o QGIS puxa do raster que a gente tem. E depois aqui vamos escolher o SRC de destino, clicando aqui. Se vier marcado com essa opção sem SRC, a gente desmarca. E vamos, neste exemplo, utilizar o SRC proposto pelo IBGE para ser utilizado com áreas grandes dentro do território brasileiro ou áreas que ocupem mais de um fuso. A projeção equivalente de Albers é PSG 7390. Neste vídeo aqui tem mais detalhes sobre esse PSG e como configurá-lo para utilizar no QGIS. IBGE, projeção equivalente de Albers do IBGE. Ok. O método de reamostragem é a diferença entre reprojetar um raster de distribuição contínua e um raster de distribuição discreta. Aqui nós temos várias opções. Eu costumo utilizar a opção cúbico. Valor sem dados. No data, nós vamos usar o valor menos 9.999. É um valor negativo muito pequeno que dificilmente será encontrado nos seus dados. Aqui em parâmetros avançados, nós podemos mudar o perfil para alta compressão para comprimir os dados e ele ocupar pouco espaço no computador. Em tipo de dado de saída, vamos usar o mesmo tipo da camada de entrada. Aqui em reprojetado, clicamos nos três pontinhos, salvar no arquivo. Navegamos até a pasta onde guardamos nossos bancos de dados
entramos dentro da pasta do nosso banco, vamos na pasta temporária, TMP, e aqui vamos colocar o nome do arquivo. Repetir o mesmo nome, que são as coordenadas S24W53, e coloquei um sufixo com o EPSG da projeção, que é 7390. Para saber, quando eu olhar o raster, eu já vou saber qual que é a projeção dele. Agora é só clicar em salvar e em executar nessa janela. Ele vai gerar a conversão. Quando terminar, a gente clica aqui no botão Close, está reprojetado o raster. Agora vamos ver a diferença para reprojetar um raster com distribuição discreta. Carreguei aqui um recorte de uso da TerraMap Biomas. Vamos olhar as propriedades dele. Projeção EPSG 4326 geográfico, ou seja, em graus. Vamos aqui em histograma, calcular o histograma. Aqui na distribuição, a gente vê o quê? Ele tem valores 1, 3, 4 e 5. Apenas esses valores. Ele não tem uma grande quantidade de valores. O mínimo é 0, o máximo é 5 e apresenta apenas esses valores. Por isso que é de distribuição discreta, ele não tem valores intermediários. Vamos então reprojetá-lo. Raster, projeções, reprojetar coordenadas. Mesma coisa aqui, a gente escolhe certinho qual que é o raster. Clicamos aqui, selecionamos o SRC dele, que é o 4326, como a gente acabou de ver. E também está informado aqui no nome do raster. O SRC de destino, nós vamos de novo escolher a projeção equivalente de Albers, EPSG 7390. Desmarcamos aqui, IBGE, selecionamos, OK. Agora entra aqui a questão, método de reamostragem a ser utilizado. No caso de distribuição discreta, tem que se utilizar vizinho mais próximo, não pode utilizar outro método. Por quê? Porque quando você usa o vizinho mais próximo, ele não faz cálculo. Se um pixel muda um pouco de lugar para definir o valor dele, ele verifica qual que é o vizinho mais próximo que tem e puxa esse valor. Se a gente utilizar outro método de reamostragem, ele pode utilizar valores quebrados e não interessa para a gente quando estamos trabalhando com distribuição discreta. Tem que manter o mesmo tipo de valor. Em NoData, valor sem dados, vamos utilizar menos 9.999. Parâmetros avançados, alta compressão, tipo de dado de saída mesmo, tipo de dado de entrada e reprojetado. Clicamos aqui, salvar no arquivo. Dentro da pasta dos nossos bancos de dados, entramos no banco de dados em questão, pasta TMP e vamos lá com o nome. Entramos com o nome, então vamos utilizar o mesmo nome do arquivo com o sufixo 7390, que é o EPSG da projeção. Clicamos em salvar. Executar, esperamos ele realizar a projeção e fechamos a janela. Neste caso, como tinha classificação aplicada, não manteve as cores. É só nós entrarmos aqui nas propriedades, em simbologia, estilo, carregar estilo e buscamos lá na pasta TMP o estilo do original que estava lá. Abrir, aplicar, OK. Ele carregou o estilo. E para salvar essa informação junto da camada, vamos aqui em estilo, salvar como padrão, OK. Pronto, está salvo. Vimos então como reprojetar camada raster no QGIS. É isso por hoje, bom trabalho no QGIS para vocês.